Eu escolhi um assunto que eu acho que é de alta relevância para todos nós. Hoje nós vamos falar de amor. E o texto para a mensagem de hoje, o texto base, está lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 e o versículo 5. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Acima de todos os nossos desejos, deve prevalecer o desejo de amar ao Senhor. Mas o que é amor? Como devemos amar a Deus? Podemos dizer que o amor trata-se de uma forte afeição por outra pessoa, de laço sanguíneo ou de relações sociais. Podemos também dizer que o amor é um sentimento de carinho, demonstração de afeto, que se desenvolve entre seres, com a capacidade de demonstrar amor ou sentimento. O amor a Deus, ou o amor a Cristo, demonstra ou trata-se de uma devoção. Isso quer dizer, dever de amar. E também de adoração, que seria a submissão, doar-se incondicionalmente. Com certeza, este é o verdadeiro amor. Este amor é o que retrata o amor de Deus por nós. E retratou concretamente lá na cruz, quando entregou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Ali foi retratado o verdadeiro amor. Esse é o amor também que devemos exercer entre nós, até mesmo por ato de obediência. Pois amar assim é um mandamento de Jesus em forma de ordenança. E ele diz, antes de subir aos céus, um novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros. Como eu vos amei, ame vocês uns aos outros. E na Bíblia diz que o amor é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. E por conseguinte, não por coincidência e nem por acidente, é a primeira qualidade, por divindade. Porque o amor é um dom supremo. O amor é a ideia central que expressa Deus em sua atividade humana. Foi por amor que Deus se fez homem. Porque Ele tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, em forma humana, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então a vida que nós temos em Cristo tem um grande motivo supremo, o amor de Deus. A finalidade desse ato de amor é dar vida eterna aos que acreditarem e se submeterem ao amor a Jesus. Não há quem possa medir ou calcular o amor de Deus. Ninguém pode sentir Deus, imaginar como é Deus. E ninguém pode conhecer Deus sem exercer o amor.
Na primeira carta de João, lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele escreveu o seguinte: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A fonte do amor é o Espírito Santo, a pessoa de Deus. Nós recebemos, temos esse amor, caso exista aqui dentro do nosso coração o esforço de amar. Porque, segundo Paulo, Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. E Ele nos concedeu esse amor. E quando é que expressamos esse amor? Tanto falado, tão grande, tão bonito. Quando servimos a Deus completamente. Não tem como servir a Deus um pouquinho. É completamente. O primeiro passo é entregar-se a Cristo. Não há como amar a Deus se não se entregar a Cristo. E é desejo do Espírito Santo que todos sintam Deus em sua vida. É por isso que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. Isto acontece quando abrimos o nosso coração duro para que haja um envolvimento completo do homem e Deus. Então percebemos isso quando sentimos que em nosso coração estão entrando coisas boas, está entrando paz, compreensão. E também percebemos nisso que as coisas ruins estão saindo deles. Quando nós temos a facilidade de perdoar aquele que nos magoa, é sinal que o amor de Cristo está morando no nosso coração. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 13, no versículo 1 e 8, ele fala maravilhas sobre o amor. Nós vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a 8. Lá diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, ou nunca acaba. Nós vemos nesse texto duas situações. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo fala da importância do amor. Ele fala lá que falar em línguas sem amor não tem sentido. Como também ser um conhecedor da palavra, ser um notável pregador ou um exímio professor. Não havendo amor, não há valor algum para Deus. Dar todos os bens aos pobres, fazer isso sem amor, para si não há proveito algum. E Paulo segue falando agora do versículo 8.
do versículo 4 até o versículo 8, sobre a essência do amor. Então, naquilo que fazemos para que Deus se agrade, importa-se que haja amor. Vamos falar agora então da natureza do amor, do versículo 4 ao versículo 8. O que o Paulo diz lá: o amor é paciente, o amor é manso, o amor é tranquilo. A natureza do amor é benigna. Quem ama age a favor do bem, espontaneamente vê a necessidade e socorre o aflito. Quem ama está sempre disposto a estender a mão a alguém. Quem ama de verdade não é ciumento, não é egoísta, não domina a vida de alguém, nem é dominado por coisas materiais. Quem ama pensa somente em si. Quem ama não pensa somente em si. Não se ufana, não se vangloria, não se engrandece. Quem ama não se ensoberbece, não despreza os outros, não desfaz do que os outros fazem. Quem ama é um servidor. Nosso exemplo de servidor, Jesus Cristo. Aquele que ama não se conduz de modo inconvenientemente. Age com honestidade. Quem ama não vive sem propósito, principalmente de ter Deus em primeiro lugar em sua vida. Quem ama, paga as suas contas em dias. Quem ama, respeita o sentimento do outro. Quem ama não se exaspera, não se deixa levar pela ignorância dos outros. Antes, se compadece delas. Quem ama não se ressente do mal, não fica magoado e não cultiva ódio. Quem ama não se alegra com a injustiça, faz o que é certo e o que é louvável a Deus. É misericordioso, mas odeia a mentira. Aquele que ama regozija-se com a verdade, tem prazer fazer o que é certo. Tem prazer, principalmente, em obedecer a palavra de Deus. A natureza do amor é isso. E precisamos e devemos permitir que o amor tenha sobre nós o domínio em nossa vida. Quando existe o domínio do amor de Deus em nossa vida, é porque Cristo se apoderou de nós. Cristo havia se apoderado de Paulo, porque Paulo escreveu aos Gálatas: logo não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E nós também precisamos ser igual a Paulo, deixar Cristo viver em nós. Também Paulo escreveu aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há quanto tempo você é batizado? Analise a sua vida passada e analise depois do batismo. Houve mudança? Se não houve mudança, você não está em Cristo, ou Cristo não está em você. Uma coisa precisamos entender do amor. O amor de Deus está na raiz da nossa vida social e comunitária. Lá no Velho Testamento, o judeu era obrigado por lei a se envolver com o próximo, amando, hospedando e cuidando. Era a lei. Lá em Levíticos 19, 18, diz o seguinte: não procure vingança nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo. Eu sou o Senhor. A lei também impunha aos judeus o dever de hospedar.
Levítico 19, 34. O estrangeiro que viver com você deverá ser tratado como um natural da terra. Amem-no, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O judeu também tinha o dever de cuidar do seu povo. Era a lei. Levítico 25, 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Mas qual o motivo de mostrar isso nessa mensagem? É para mostrar que no Novo Testamento a coisa é ainda mais séria em questão de envolvimento social. Na primeira carta de João, capítulo 3, 16. Primeira carta de João, capítulo 3, 16. Olha que dureza é hoje a nossa vida social. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. O que quer dizer dar a vida ao irmão? Tiago, irmão de Jesus, esclarece muito bem essa pergunta para nós. Tiago 2, versículos 14 ao 16. Ele dá o seguinte esclarecimento: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Irmãos, igreja, se não houver envolvimento social com o irmão, se não tivermos envolvimento social entre nós, a nossa fé é morta. Não podemos esconder isso da igreja. Alguém, só um exemplo, alguém sem recurso, doente, sem dinheiro para comprar alimento ou remédio, aquele que precisa urgente de um médico, de um especialista ou de um exame imediato, mas sem recurso nenhum, não é somente de oração que ele precisa. Infelizmente isso hoje norteia no mundo cristão. A palavra chavão é: eu vou orar por você. Mas o próprio Jesus falou que o doente precisa do médico. A igreja tem sim a ver com isso. Ela tem que socorrer o necessitado. Isso é um do propósito da nossa oferta. A igreja tem sim com isso, com a necessidade do outro. Se antes era a lei de Moisés que dizia lá para os judeus, hoje é a palavra de Deus que fala para nós. Nós lemos agora há pouco: devemos dar a vida para os nossos irmãos, ou seja, fazer de tudo, à beira do impossível, se puder. Oração não é alimento para quem está com fome. A oração não é cobertor para quem está com frio. Oração não é dinheiro para quem necessita comprar remédio, nem meio de locomoção para quem precisa de um socorro urgente. Oração não é muleta,
ou cadeira de roda para quem necessita de se locomover. A mensagem não diz que nós não devemos orar, pois devemos orar sempre. Não podemos, isso sim, deixar de fazer aquilo que devemos e precisamos fazer. Será que Deus quer me ver de joelho esfolado, de tanto orar? E deixando alguém necessitado, ou Ele quer me ver bem vestido, com as minhas mãos estendidas, servindo o necessitado? O que acha que Deus espera de mim? Que eu fique só de joelhos e não estendo a mão a ninguém? Nós somos filhos de Deus. Nós temos exemplos do que é amor. E nós temos que estender esse amor. Para concluir esse texto, nós vamos ler lá em Mateus, abram lá em Mateus 25, do versículo 34 ao 40. Mateus 25, do versículo 34 ao 40. Aqui nós já estamos vendo a volta do Mestre. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupa, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Devemos meditar sobre essas palavras. Não só meditar, devemos colocá-las em prática em nossas vidas. A igreja precisa colocar isso em prática. Que Deus nos dê esse discernimento e que possamos ver realmente a necessidade dos outros. Que Deus tire de nós o apego a tudo aquilo que nos afaste dele e que possamos enxergar quão pequenos nós somos e quão grande é o Senhor e quão amoroso Ele é por nós. Que possamos agir em favor daqueles que necessitam da nossa ajuda, mas agir com alegria, semeando a eles a grandeza do amor de Deus, desse amor que Deus tem por cada um de nós. Essa é a mensagem que eu tinha para a igreja hoje. Amém?